Fala, torcida vascaína! Você está em dois canais hoje. Você está no canal Os Vascaínos e também está no canal Mário Coelho Vasco, porque Mário está em viagem e eu, o seu amigo Edu Canelas, venho aqui para te levar para aquela viagem que você já está acostumado, para pertinho das notícias do Gigante da Colina. E hoje temos notícia, afinal, hoje tem Vasco na Copinha contra o Hercílio Luz, às 7h30 da noite. O Vasco acabou de jogar um jogo treino contra a equipe do Nova Iguaçu e venceu por 3-1. O Vasco volta a carga com tudo e faz nova proposta por Manuel Capasso e está próximo, cada vez mais próximo, de acertar a contratação de Jair. E ainda nesse vídeo, é claro, a situação de Luca Orediano. Então você, vascaíno, que está aí nos dois canais, dê aquela moral. Inscreva-se aqui no canal, seja membro do canal Os Vascaínos. Você que está no Mário Coelho Vasco, vem aqui no Os Vascaínos, seja membro que você vai entrar no nosso grupo exclusivo para membros lá no WhatsApp, onde você pode fazer, como o Léo fez ontem aqui, membro do canal, participar de lives conosco e estar participando de várias experiências aqui no canal Os Vascaínos, que é um canal meu, seu e nosso. E também, claro, participar das lives aqui no canal Mário Coelho Vasco, porque esse projeto é Mário Coelho, é Deco, é Edu, é Estevão e vários outros amigos que estão sempre conosco, abrilhantando a sua telinha nas lives, nos vídeos e etc. Mas, como vocês costumam dizer, chega de lenga-lenga e vamos falar de Vasco, que eu sei que é para isso que você está aqui. E eu vou começar falando do jogo treino do Vasco contra a equipe do Nova Iguaçu. O resultado demorou para sair, eu já estava ficando preocupado, mas eu vou utilizar a colinha, vocês estão acostumados, né? Eu uso uma colinha para falar um pouquinho, sempre com aquela certeza. Ter tudo anotadinho ajuda a gente a colocar informação em pratos limpos. O Vasco venceu a partida por 3-1. Os gols foram marcados pelo nosso querido Pedro Raul, pelo nosso amado Zé Santos e também pelo Egnaldo de novo, né? Tô falando, o menino esse ano tem tudo para voar. E aí, a gente já pôde ter nos três times o que aconteceu. Foi um tempo de 45 minutos e outros 2 de 35, porque o Vasco precisava rodar o elenco todo. E aí, a gente já começa a ter uma noção de um esboço do que vai ser o time que vai para a Flórida e o que será o time que vai jogar as 2 primeiras rodadas do estadual aqui no Campeonato Carioca. Lembrando, são 2 times. Um time vai para a Flórida, o outro fica aqui. O Vasco vai estar jogando aí a partir da semana que vem, no espaço de tempo de 2 dias. Então, para quem está com saudade de Vasco, você vai ter Vasco pra caramba para assistir. Mas vamos falar o seguinte, eu quero falar primeiro sobre o time que jogou os primeiros 45 minutos e eu vou falar para você. Parece que esse é o time que deve ir para a Flórida e deve ser o time titular na Flórida. O Vasco jogou com a seguinte formação: Alexander, Puma Rodrigues, Léo e Robson e Lucas Piton. O De Luca e o Figueiredo, lembrando, o Maurício Barbieri está treinando o Figueiredo como homem de meio campo, como volante, fazendo ali a função que fazia o nosso Andrei Santos. No meio, Nenê e os 3 atacantes, Gabriel Peck, Eric Marcos e Pedro Raul. Eu acredito que o Eric Marcos esteja ali fazendo essa função, enquanto o Luca Orediano ainda está resolvendo essas questões de salário, aliás, não de salário, mas algumas questões pequenas que faltam acertar, e eu vou falar no final desse vídeo. Mas enquanto esse imbróglio não se resolve, o Vasco utilizou hoje o Eric Marcos na posição, mas a gente sabe, nesse lugar, no lugar do Eric Marcos, seria o Luca Orediano, o argentino, que o Vasco está prestes a anunciar. Acredito que o Vasco deva anunciar o jogador até o início da semana que vem. E aí, o Vasco foi para o segundo tempo, lembrando, um tempo de 35 minutos a partir de agora, com um time que parece ser o time que vai jogar contra o Madureira, sob comando de Emílio Faro. Alexander, Paulinho, Miranda, Anderson Conceição, Edmar, Zé Gabriel e Matheus Barbosa no meio campo, Galarza
e Vinícius, Eginaldo e Zé Santos formando um trio ofensivo. Edu, o Alexander jogou os 2 primeiros tempos. Sim, o Alexander deve ser a dúvida entre ele ou House para ser o goleiro que vai para a Flórida. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso Thiago Rodrigues está com aquele probleminha. Chegou acima do peso, chegou fora de forma e, claro, fora de ritmo. Não estava treinando. Estava tentando achar um outro clube para jogar, para não ser reserva aqui, mas infelizmente não conseguiu. E agora será o goleiro reserva do Vasco, provavelmente, pelo menos nesse início de temporada. Então, a gente torce para que o Thiago Rodrigues possa melhorar, evoluir e que possa desempenhar o melhor papel profissionalmente falando dentro do Gigante da Colina. E aí, tivemos um terceiro tempo onde o Vasco continuou utilizando alguns jogadores e mesclou com a entrada de outros. O Vasco jogou o terceiro tempo com House, Rodrigo na lateral. O Rodrigo vem treinando como lateral direito. Eu tenho percebido isso, já é o segundo jogo que o Rodrigo entra como lateral direito. Lembrando, o Rodrigo é da base do Sub-20, ele é volante, um exímio volante. É um cara que eu acredito e deposito muita esperança. Acho que tem tudo para fluir, mas vem treinando como lateral direito. Ulisses e Zé Vitor fizeram a zaga, Edmar a lateral esquerda e lá no meio campo, Zé Gabriel e Matheus Barbosa, Galarza, Vinícius, Eric e Zé Santos, depois com a entrada do Eginaldo novamente. Então esses foram os 3 times do Vasco. A gente consegue ter. Lembrando que a gente fez uma análise no canal Os Vascaínos, então você está convidado para assistir as 2 últimas lives. Foram 2 análises dos times que podem ir para a Flórida e o que deve ficar no Campeonato Carioca. E agora estamos correndo junto às nossas fontes para buscar quando a lista sairá. Afinal, o Vasco joga dia 17 já, lá contra o River Plate, e a gente espera logo que saia essa lista. Aliás, saiam, né? Porque são 2 listas. A lista dos jogadores para a Flórida e a lista dos jogadores que vão ficar para o Campeonato Carioca. Beleza, rapaziada? Passando essa parte, vamos falar de reforços. Afinal, o Vasco apresentou uma proposta oficial pelo volante Jair do Atlético e o negócio deve girar para perto dos 20 milhões de reais. O jogador era muito importante no sistema do Galo, fez uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro do ano passado, mesmo com o Atlético indo mal. O Atlético ano passado fez um Campeonato Brasileiro abaixo e o Jair foi um jogador bem importante, era um jogador titular, um jogador que o treinador do Atlético, o Cuca, naquela situação já trabalhava e confiava muito, uma vez que ele já tinha sido campeão brasileiro pelo Atlético, enfim. É um jogador que chega, que pode suprir a ausência do Andrei Santos, mas também pode ficar jogando como primeiro volante, caso o Vasco coloque o Marlon Gomes para jogar ali, ou o próprio Figueiredo que vem treinando, ou faça alguma contratação, ou quem sabe um destaque de Patrick De Luca, que possa fazer o jogador alcançar a vaga de titular. Então o Jair chega para vestir a camisa e jogar. O Vasco está cada vez mais próximo. Lembrando, o Vasco conversou com o Atlético, os valores se aproximaram e, ao que parece, segundo o jornalista Gilmar Ferreira, falta apenas o Vasco acertar bases salariais, tempo de contrato com o jogador. E aí, Jair assina, se muda para o Rio de Janeiro. Lembrando, hein? Jair já está seguindo o Vasco nas redes sociais, enfim, todo aquele climinha de mistério que precede uma negociação com um final feliz. Então, aguardamos as cenas dos próximos capítulos e esperamos que Jair chegue na colina para jogar muito com a camisa do Vasco. Será que vai ser 5 ou será que vai ser 8? Vamos esperar. Primeiro ou segundo volante, tenho certeza. Jair vai ser um jogador muito importante e que o torcedor vascaíno vai gostar muito de vê-lo desfilando no campo de São Januário. Outra situação envolvendo contratação é o nosso Manuel Capasso, jogador do Atlético Tucumã. Lembrando que o seu amigo Edu Canelas já vinha falando para vocês há quanto tempo. Gente, o Vasco não desistiu do Capasso. O Vasco apenas não aceitou a volta atrás do Atlético Tucumã. Estava tudo acertado. Jogador buscando casa no Rio de Janeiro, jogador acostumado com a ideia, jogador planejando o dia da vinda, quando o Atlético Tucumã resolveu pegar o telefone, ligar para o Vasco e falar: ó, a gente quer mais dinheiro. A gente quer mudar a forma de que vai ser feito o pagamento.
porque o Vasco estava tentando um empréstimo do jogador com uma obrigação de compra ou opção de compra. Quiseram mudar tudo em cima da hora e o Vasco falou, não, assim a parada não vai funcionar não. Mas, como eu disse, já estava adiantando isso para vocês, os jogadores e seu representante estavam pressionando a diretoria do Atlético Tucumã para que isso acontecesse, para que o negócio saísse. E aí o que aconteceu? O Atlético Tucumã acaba de retomar as conversas com o Vasco. Parece que o Vasco, na Argentina, já é noticiado uma nova proposta do Vasco que já se aproxima. Então, a possibilidade de Manuel Capasso chegar na Colina voltou a ser grande e o jogador deve chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias. Então, vamos aguardar até esse começo de semana, onde as notícias estarão cada vez mais frescas a respeito disso. Então, são 2 nomes chegando na Colina. Jair e Manuel Capasso, 2 negociações que estão próximas de serem concluídas. Agora, outra negociação que está perto de ser concluída é de Luca Orediano. Isso aqui não é uma notícia não, é uma opinião. Eu tô tranquilo. O jogador está treinando. Ele não participa ainda de jogo-treino porque ainda não assinou. Mas está treinando, já vai ao CT todo dia, já cuida da parte física nas dependências do clube. O Vasco termina de acertar algumas situações pequenas dentro da minuta de contrato. Então, daqui a pouquinho, mais tardar no começo da semana que vem, o nosso Luca Orediano será anunciado como jogador do Vasco. Eu acho que dificilmente um fato novo vai acontecer. O jogador que vem por 21 milhões de reais, o Vasco vem fazendo um investimento pesado no jogador, um jogador bem franzino, é verdade, vai ter que ganhar um corpinho, vai ter que tomar um whey protein aqui na Colina Histórica, mas é um jogador de altíssima qualidade e eu não estou preocupado e eu quero que você também fique tranquilo. O jogador vai assinar com o Vasco, só se acontecesse alguma situação muito grave, muito fora de um ponto, aconteceria uma reviravolta, mas acredito que isso não vai acontecer. Então, mais tardar no começo da semana que vem, Luca Orediano será anunciado de forma oficial. E aí, na semana que vem, como eu venho dizendo, né, estão só aumentando as novidades. Semana que vem, muitos jogos do Vasco, chegada de possivelmente 3 jogadores, ou até mais, porque o Vasco precisa de um goleiro, e não desistiu do goleiro Ivan, vai continuar atrás do Ivan. E aí também a chegada do nosso camisa 10. O Vasco tem as conversas com o Emanuel Reynoso, com o Franco Fagundes, e aguardamos para saber quem será o escolhido para vestir a camisa 10 da Colina Histórica. E aí você deve estar aqui vendo esse vídeo pensando, o Edu não vai falar do Isco? Vou falar do Isco. A situação do Isco é simples, galera. Um perfil lá de fora publicou que o Vasco teria interesse no Isco. Por enquanto, nada. Ainda não conseguimos levantar sequer uma informação junto às nossas fontes que indique que o Vasco realmente está interessado, ou está negociando, ou está trabalhando para acertar com esse jogador. Pode acontecer? Pode. O Vasco hoje tem dinheiro para bancar o salário de um jogador desse. Antigamente não tinha. Antigamente eu diria que era impossível. Hoje eu não digo ser impossível, mas é algo que, se existir, ainda é muito embrionário. Então, torcedores, calma, vamos ficar tranquilos, vamos esperar um pouquinho até que a gente tenha informações mais concretas a respeito da vinda de Isco para o Vasco e se isso realmente pode acontecer ou não é apenas um delírio de uma noite de verão. Beleza, rapaziada? Obrigado por assistir o vídeo. Torcida vascaína, desculpa o vídeo cortado, mas eu tive que mudar o final do vídeo porque caiu uma bomba. Segundo o excelente jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco está renovando, finalmente acabando a novela com, aqui o cara, Alex Teixeira. O jogador foi ao CT Moacir Barbosa hoje, já está conversando com a diretoria e deve renovar com o Vasco. A gente já estava colocando isso como 99% de chance do jogador não ficar no Vasco, mas ao que parece houve uma reviravolta e Alex Teixeira irá assinar com o Gigante da Colina para mais um ano, e a gente fica muito feliz. Quem me conhece sabe que eu sou fã do Alex Teixeira, gosto do jogador, acredito que com uma pré-temporada ele possa fazer um excelente ano com a camisa do Gigante da Colina, e eu espero de verdade que essa renovação seja confirmada e que o jogador volte logo a vestir a camisa do Vasco, lembrando que o jogador é esperado para se reapresentar ao Vasco já na segunda-feira, então bomba é bomba e a gente tem que vir aqui passar a bomba para que você fique bem informado. Meu amigo vascaíno, inscreva-se no canal Os Vascaínos, eu espero te ver lá para que você possa estar sempre bem informado. Então você,
que tá aqui no Mário Coelho Vasco. Vem comigo, vamos lá no Hoje Vascaínos, para que você esteja sempre bem informado nos dois canais. Tanto aqui com meu irmão Mário Coelho, que daqui a pouco tá voltando às lives e aos vídeos junto conosco, e também lá no Hoje Vascaínos, comigo e com o Deco da Colina e com as participações de Mário Coelho também, que sempre dá as caras por lá. Valeu, rapaziada, tamo junto, um grande abraço, obrigado por assistir o vídeo até o final e valeu!